Salve, salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Eu sou o professor César Staudinger de Física e nesse vídeo eu vou explicar como a gente pode suspender um carro. Porém, eu vou contar uma historinha que ocorria diariamente na minha infância. Quando eu tinha mais ou menos os 9 anos de idade em Recife, porque eu sou pernambucano, quando eu retornava da escola, bem próximo à minha casa, tinha uma oficina, tá, que era super movimentada, tá? E aí, quando eu retornava da escola, que eu parava, ficava olhando ali por volta de meio-dia, um solzão escaldante, Recife é muito quente, eu ficava olhando aqueles carros subirem, descerem, subirem, descerem, e tinha algo que me intrigava. Tinha um senhorzinho que ele simplesmente chegava, apertava um botão lá, e o carro subia, e eu ficava maravilhado, porque física encanta a gente, tá certo? Física é algo que acaba encantando, porque ela tenta explicar várias coisas que ocorrem na natureza. Eu não tinha contato com a física ainda, mas tinha contato com a ciência. Então eu olhava aquilo ali, ele apertando, aquele carrinho subindo, e eu dizia, cara, nada que eu estou aprendendo nesse instante na escola consegue me explicar o porquê desse carro subir. O tempo passou. Mais ou menos uns 7, 8 anos depois, no ensino médio, eu tive contato com o princípio de Pascal. Vamos rapidamente ler esse princípio aqui, tá? Ele diz o seguinte: o aumento da pressão exercida em um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente, ou seja, meus amores, 100%, a todos os pontos do líquido, bem como as paredes do recipiente em que ele está contido. Ao ler isso daí, você fica, prof, entendi não, cara, me perdoe, mas assim, não consegui entender. Tá bom, chega aqui comigo, vê bem. Presta atenção nessa figurinha aqui, tá? Vê bem, presta atenção. P1 igual a P2. O que é isso aqui? São pressões. Pascal falou que as pressões elas são transmitidas integralmente. Então eu já coloquei aqui P1 igual a P2. Onde é que está esse 1? Onde é que está esse 2, prof? Vê bem, aqui, ó, vamos imaginar tudo que estiver com esse 1 está nessa regiãozinha aqui, tá? Então, P1 é uma pressão que vai surgir nessa região. P2 é uma pressão que vai surgir nessa outra região. Na verdade, não é uma nova pressão, tá? Numericamente, ela é igual a esse P1 aqui. Então, tem uma pressão que vai surgir aqui, tem outra pressão que numericamente são iguais, então praticamente tá, tu pode afirmar que são idênticas numericamente e fisicamente também, tá? E aí como que surge uma pressão? Bom, a pressão surge quando a gente aplica uma força numa área. Pressão é a distribuição de uma força. Então, eu vou aplicar uma força F1 nessa areazinha A1. Isso que está aqui pintadinho de azul, isso é giz, tá, cara? A rapaziada detonou, ficou lindo isso aqui. Então, ó, a gente vai aplicar uma forcinha aqui, esse líquido vai transmitir essa pressão e essa pressão vai vir para cá. Prof, tem uma equação aí em cima, tu pode explicar para mim? Posso. Esse F1 sobre A1, na verdade, é a pressão 1. É a força exercida na região 1, na área 1, que dá a minha pressão 1, é numericamente igual à força sobre a área da região 2, que é a minha pressão 2. Tô quase entendendo, prof. Pois é, tu vai entender agora. O que eu tô querendo falar é que tu podes, gerando a mesma pressão, alterar os fatores. Por exemplo, você aplica uma força pequena numa área pequena, gera uma força grande numa área grande. Entendeu? Olha aqui, vê bem. Eu tenho aqui uma forcinha de 100 newtons sendo aplicada numa área de 1 centímetro quadrado. Newton, que diabo é Newton? Newton é uma unidade de força. Para que tu entenda legal, cada 10 newtons equivale aproximadamente a um corpo de 1 quilograma, ao peso de um corpo de 1 quilograma. Então, aqui colocamos uma força equivalente a um corpo de 10 quilogramas. Numa área pequenininha, 1 centímetro quadrado é algo bem pequenininho. E aí, quando eu aplico essa força, que é uma força pequena, que era o que o senhorzinho aplicava lá na minha infância, um fluido, um líquido que está aqui, ó,
vai vir por um caninho, vem. Quando chega aqui, gera uma pressão igual, que é traduzida numa nova força e numa nova área. A nova força é 10.000 newtons. Prof, peraí, prof, tu colocou uma força de 100 newtons e tu gerou 10.000 newtons? Foi, pô, Pascal falou isso pra gente. Pascal disse que a gente consegue transmitir essa pressão, ó. Essa pressão vem aqui, 110.000 newtons, quando tu compara um com o outro, dá algo 100 vezes maior. 100 vezes maior, porque a área aqui, ó, olha essa areazinha aqui, ó, 100 centímetros quadrados, 100 vezes maior. Então, você aplica uma força pequena numa área pequena, gera do outro lado uma força grande numa área grande. Aí estava sendo explicado para mim, naquele instante, no ensino médio, como a gente consegue suspender um carro. Mas a gente consegue outros exemplos legais. Pensa comigo aqui. Vem um ônibus, tá? 100 km por hora, que está errado, porque ele está muito rápido, mas tudo bem. 100 km por hora. De repente, esse ônibus freia. Tu parou para imaginar já que o motorista desse ônibus, ele não está aplicando uma força proporcional, tá suficiente para parar esse ônibus. O cara está pisando lá no freio, ele simplesmente pisa nesse freio. Ele não bate nesse freio, não, ele pisa nesse freio. Algo comum para ele. E ele está conseguindo parar um ônibus. Como é que ele faz isso daí? Porque ele usa o princípio de Pascal. Ele está aplicando uma força pequenininha, numa área bem pequenininha, gerando lá na roda desse ônibus, que é bem grandona, uma área bem grande, uma força bem grande. Então, através do princípio de Pascal, em vez dele suspender um carro, ele está parando um ônibus. E um avião? Avião, prof? Não, avião não, prof. Avião não usa isso não. Usa. O avião tem o que a gente chama de freio hidráulico. Na verdade, o avião tem 3 freios. O mecânico, pneumático e o hidráulico. O pneumático envolve ar. Mecânico é como se fosse um freio de mão mesmo, tá? E o hidráulico, cara, o avião também faz uso disso daí, transmitindo pressão, gerando uma força pequena numa área pequena, usando, né, para produzir uma força grande numa área grande. Então, meus amigos, Pascal foi um gênio da física, um gênio da matemática, e foi mais uma contribuição para que eu cada vez ficasse mais apaixonado pela física, algo que hoje em dia faz parte do meu dia a dia, tá bom? Vamos revisar o que foi visto nesse nosso encontro. A gente mostrou como você pode suspender um carro simplesmente transmitindo pressão, que é o princípio de Pascal. E a minha sugestão é que tu tente, no cotidiano, ver outras situações em que Pascal esteja sendo aplicado, o princípio dele esteja sendo aplicado, tá bom? Uma outra sugestão, tira uma foto desse quadro que tá show de bola. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.